Senhor Jesus, se houver espíritos de prisão, clamamos em nome de Jesus que lance-os fora, Senhor. Aprisione os espíritos de prisão em nome de Jesus. Nós nos submetemos apenas a um único Espírito, Senhor, o Santo Espírito que pertence ao Senhor, que provém do Senhor, que é o Senhor, pois temos um Deus que é Trino, que Ele é Pai, é Filho, é Espírito. Apenas a este Espírito nos submetemos. Não adoramos espíritos ministradores, não adoramos a anjos, não adoramos a espíritos caídos, não adoramos, nem nos comunicamos, nem nos queremos comunicar com espíritos de adivinhação, com espíritos assim chamados de ancestrais, com espíritos assim chamados de orixás, com espíritos assim chamados de sabedoria. Não, o único espírito que queremos é o espírito de temor e sabedoria do Senhor. Só nos submetemos a este, clamamos, Senhor, que toda a cadeia espiritual, todo aprisionamento causado por outros espíritos, sejam quais forem, nós declaramos quebras de cadeias em nome de Jesus. Não aceitamos o espírito do dragão de Delfos, o espírito da pitonisa. Nós o rejeitamos expressamente em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, faça calarem-se todas as outras vozes que houver no meio do nosso grupo, que apenas a tua voz seja escutada. Nós apresentamos esta comunidade como uma comunidade de santos, uma comunidade de justificados pelo Senhor, pela obra perfeita executada pelo Senhor, pois só o Senhor a poderia executar, pois só o Senhor foi isento de pecados. E por isso, Senhor, nós nos submetemos ao Espírito que o Senhor encomendou a nós, dizendo que o Pai nos enviaria este Santo Espírito que hoje habita no meio da sua igreja. Ô Senhor, obrigado por nos fazer a habitação desse Espírito, que não está em santuários feitos por mãos de homens, não está em prédios de pedras, nem de cimento, nem de tijolos, nem de qualquer tipo de alvenaria ou engenharia civil. Senhor Jesus, o teu Espírito habita naqueles a quem o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo, e somente a este Espírito damos ouvidos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Gente, eu entendi que a nossa palavra foi enviada em cima de um clamor para que se calem outros espíritos. E então, o nosso foco, embora a passagem esteja aqui mais completa, ela começa no versículo 16 e ela vai até a conversão da família do carcereiro, mas eu queria que nós focássemos nos 4 primeiros versículos, que é a parte que entendo da parte do Senhor, que foi o que ele nos chamou a atenção. Então, nós vamos ali do 16 ao 19, focar ali. Atos 16, 16 a 19. Sempre falamos de contexto aqui, né? Vamos falar de contexto de novo. Qual é o nosso contexto? O nosso contexto é a segunda viagem missionária de Paulo. E é importante termos falado antes do início, né? No comecinho do nosso culto, sobre a não personalização de ninguém na igreja, nos ministérios. A única personalidade, a única personificação possível é a de Cristo, é a pessoa de Cristo, que é a nossa referência, porque é a imagem e semelhança dele que estamos sendo moldados quando o Espírito Santo habita em nós. Mas vejam só, qual é o trabalho que é feito aqui nessa localidade? Onde acontece essa história que nós estamos aqui? Ela acontece em Filipos. E veja como é importante a gente falar da não personalização, porque imaginem se as pessoas da igreja primitiva, neste período, que deve ter sido por volta do ano 50, tá? Depois de Cristo, entre 49 e 51 depois de Cristo, esse período em que acontece essa história, se essas pessoas tivessem ficado apegadas, por exemplo, a Barnabé, muitas pessoas já teriam se perdido e se afastado da igreja. Porque qual é o contexto? Lembre-se que depois da primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo vão se apresentar em Jerusalém para dirimir uma dúvida. Veja, eles estão pregando para os povos não alcançados. Naquela época, povo alcançado era o povo que estava na Judéia, onde o Espírito Santo se derramou, e ali você tinha uma comunidade cristã
que neste período era liderada pelo irmão de Jesus, que é Tiago de Nazaré, chamado o Justo. E olhem só, o resto do mundo ainda estava conhecendo a Cristo. Você tinha tido algumas pessoas que estiveram na presença de Cristo e que viram o Cristo ressurrecto. Nós sabemos que ele se apresentou a mais de 500 pessoas depois de ter ressuscitado. Então, essas mais de 500 pessoas puderam voltar para suas terras, as que não eram dali, né, da região de Israel, e levar o conhecimento de que Cristo havia ressuscitado. Outras pessoas, elas só conheciam o ministério de João Batista. A gente tem alguns exemplos aqui no livro de Atos. Apolo, quando aparece, Apolo está bem ciente da obra do Senhor até João Batista. Ele fala: não, eu conheço o que está acontecendo, eu conheço a pregação de João Batista, chamando os corações dos filhos aos pais, os corações dos pais aos filhos, os corações do povo ao Senhor. Mas veja, ele ainda não conhecia aquele de quem João Batista dava testemunho, que era Jesus. Então, este aprimoramento, este aperfeiçoamento e essa transformação dessa gente que era etnicamente judia, mas que ainda não havia conhecido ao Senhor Jesus para se tornar igreja, estava acontecendo. E, simultaneamente, estava acontecendo o processo de chamar os gentios, que estavam de fora do judaísmo, ou seja, que não conheciam nem a antiga aliança, nem a aliança de Moisés, porque essa os judeus já conheciam. E estes estavam sendo chamados. Quando Barnabé e Paulo, lembre que Barnabé é o discipulador de Paulo, então ele é um ancião na fé em relação a Paulo. Ele é mais velho na fé em relação a Paulo. E eles vão para Jerusalém, recebem as instruções, olha, se reúne toda a igreja, os apóstolos, inclusive, se reúnem, né? E falam, bom, a nossa instrução é a seguinte, o que a gente tem que viver que ainda guarda alguma semelhança com o Antigo Testamento e naquilo em que já estamos liberados de fazermos? Porque havia dúvidas. Quando estes homens iam pregando nas comunidades não alcançadas e havia judeus ali, os judeus falavam, não, espera aí, mas se essas pessoas estão se convertendo ao Messias e ao Messias dos judeus, precisam ser circuncidadas. Precisam integrar a kashrut, que é o regime dos alimentos kosher. Tito foi circuncidado. Timóteo. Timóteo foi circuncidado. Inclusive, no começo desse capítulo aqui que nós estamos lendo. No começo desse capítulo, é muito interessante. É lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, olha que bacana o que a nossa irmã Fabiola falou. Lá em Gálatas, aparece o apóstolo Paulo falando assim: eu resisti àqueles que estavam judaizando, inclusive não deixei que Tito fosse circuncidado. Isso está escrito lá em Gálatas. Se não me engano, no começo do capítulo 3 de Gálatas, na primeira parte do capítulo 3. Mas se a gente lê, aqui no começo do capítulo 16, aparece que Paulo se encontra com um discípulo. Então, qual é o contexto? Ele e Barnabé se desentendem. Se desentendem por conta de um evangelista que escreveu um dos 4 evangelhos que nós temos aqui na nossa Bíblia. Provavelmente é ele, né? A tradição diz que é ele. Que é João Marcos, o filho de Maria de Jerusalém. Não Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Maria de Jerusalém, que é a dona daquela residência na qual os apóstolos se reúnem para orar e, durante a oração deles, um anjo vai e liberta Pedro da prisão, logo depois do apóstolo Tiago ter sido morto à espada por ordem do rei Herodes. Então, esta dona desta casa, que é Maria de Jerusalém, é a mãe de João Marcos, que é o provável escritor do Evangelho segundo Marcos, ok? Que, por sua vez, esta Maria é tia de um homem chamado José de Chipre, que ficou conhecido como José Barnabé. E Barnabé significa filho das consolações. Então, o José, filho das consolações, que depois ficou conhecido como Barnabé por todo mundo. Então, o Barnabé é sobrinho dessa mulher chamada Maria de Jerusalém. Portanto, ele é primo de João Marcos. Na primeira viagem missionária que ele faz, ele, Barnabé, ele leva João Marcos e leva consigo um dos seus discípulos. Quem é esse discípulo? Saulo de Tarso, que a gente conhece como apóstolo Paulo. E eles vão e fazem a viagem. Acontece um momento de desentendimento entre eles, porque depois de uma grande confusão que acontece envolvendo o procônsul de Chipre, tem lá um mágico chamado, um feiticeiro chamado mágico Elimas, né? E neste contexto ali, aparentemente parece que João Marcos fica um pouco assustado.
Parece que é isso que acontece. E quando eles voltam da ilha de Chipre, João Marcos se afasta da viagem missionária. E não sabemos para onde ele vai, nós só sabemos que ele não dá sequência. E o apóstolo Paulo guardou isso no coração. E quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, ele se opôs e falou assim: ah, não, este que abandonou a primeira viagem missionária não vai fazer conosco a segunda, não. E aí, por conta deste desentendimento, o que aconteceu? Um pecado, primeiro, um pecado, né? Uma dissensão não bem resolvida no meio da igreja, mas que o Senhor usa para os seus próprios propósitos, porque até as coisas que parecem ser maldição, se estão no meio da igreja onde o Senhor verdadeiramente atua, o Senhor pode reverter todas essas coisas. Aquilo que parece ser uma maldição na sua vida, muitas vezes é o Senhor usando um assalto, um pneu furado, uma falência ou qualquer outra coisa, um desemprego, para te abençoar de outras formas, porque você está nas mãos do Senhor. Se você é da igreja, agora você está nas mãos do Senhor. E veja, o Senhor usa isso para levar duas viagens missionárias. Então, não mais uma. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, mas Paulo segue em direção ao norte. Ele sai de Antioquia, que é a cidade onde nós ganhamos o nome de cristãos. Olha que bonito, né? Passamos a ser chamados cristãos lá. E quem era o pastor dessa igreja em Antioquia? Barnabé. Barnabé era o pastor dessa igreja. E aí o apóstolo Paulo sai com Silas, que é um profeta. Então ele sai com o profeta Silas, que ele tinha conhecido em Jerusalém, durante o concílio, onde ele foi tirar dúvidas, né? E a gente crê que esta é a mesma ocasião em que ele cita lá em Gálatas 3, e, portanto, se ele cita em Gálatas 3 que Tito estava com ele quando ele foi em Jerusalém, e se é a esta vez que ele foi a Jerusalém que ele está se referindo, certamente Tito também está com ele, que é um discípulo dele, que é o que não foi circuncidado. Agora a gente entra no tema da circuncisão, porque olha só, quando ele passa pelas cidades vizinhas de Derbe e Listra e Icônio, né? São três cidades vizinhas, Derbe, Listra e Icônio. Ele encontra ali um rapaz chamado Timóteo e toda a igreja, ou seja, a comunidade daqueles que já criam, falavam: esse rapaz aí é ponta firme, viu? Ele tinha bom testemunho, esse rapaz chamado Timóteo. E ele já era de uma família de convertidas, mulheres convertidas. As mulheres foram as primeiras a se converter. A mãe e a avó dele já haviam se convertido ao Senhor. Eram pessoas conhecidas da igreja ali. E aí o que acontece é que o apóstolo Paulo fala: vou pegar esse menino para discipular esse menino. Mas como este menino era filho de uma judia convertida, ele era muito útil para o ministério na comunidade judaica. Só que a comunidade judaica não o recebia. Sabe por quê? Porque a mãe dele tinha se casado com um grego, ou seja, com um gentil. Então, como ele era filho de um gentil, e nesta época, prestem atenção, nesta época o judaísmo não era passado de mãe para filho, era passado de pai para filho. É por isso que a genealogia de Jesus é paterna e não materna, porque a partir do momento que Jesus é adotado por José, fica garantido que ele é o sucessor da linhagem genealógica de José. Tem toda uma discussão. As duas genealogias de Jesus que aparecem na Bíblia, as duas, uma em Mateus e uma em Lucas, as duas são paternas? Ou uma é paterna e a outra é materna? Surge esta dúvida em relação a este ponto. Será que são as duas paternas? Será que uma é materna? Qual é a materna? Por que é materna? E aí tem uma divisão, enfim, que nem vale a pena a gente falar aqui. Mas o que vale a pena falar é que os judeus não recebiam Timóteo, porque o pai dele não era judeu, logo ele não era judeu. Os judeus mudaram isso depois que Jerusalém foi destruída, tá, gente? Porque como que você pode provar agora que alguém é filho de judeu? Olha, você só pode comprovar se você viu que ele nasceu daquele ventre ali. Então, isso migrou no judaísmo rabínico de homem para mulher, ok? Mas na Bíblia, os judeus são os filhos dos homens judeus. Leiam o Antigo Testamento e tirem a prova vocês mesmos. Timóteo é circuncidado, portanto. Por que Timóteo é circuncidado? Porque o cristão precisava ser circuncidado? Claro que não, isso já tinha sido decidido antes. Porque Paulo queria que ele fosse um cooperador para evangelizar os judeus. Então é como se ele tivesse passado por um ritual cultural para que ele ali dentro possa ser útil. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma determinada vez, uma determinada comunidade que eu integro, ficou escandalizada quando recebeu um grupo de ciganos convertidos. E eles vieram
todos paramentados com as suas roupas culturais. E as pessoas se assustaram muito, quase como se tivesse o inferno entrando dentro da igreja. Mas veja só, dentro do templo, dentro da nave, né? Mas o que estava acontecendo ali? Você tinha as pessoas que conheciam a Cristo mantendo as suas características culturais, que não são contra o evangelho, para que, usando essas características culturais, as vestimentas, o jeito de. Tem as coisas que não dá mais para falar, tem certas vestimentas que não dá mais para ter, tem certos modos de dançar que não dá mais para ter, os cultos todos que eram feitos não dá mais para ter, o tipo de linguajar não dá para ter, mas o que dá para ter? O que dá para ter, dá para manter. E eles usam essas características para evangelizar outros ciganos. Olhem que trabalho lindo, os ciganos estão entre os povos não alcançados do mundo. Na lista dos principais povos não alcançados estão os ciganos. Então, o que Paulo fez aqui? Já que você é culturalmente um judeu, não sabemos onde estava o pai dele, se já era falecido, se abandonou a família, não sabemos nada. Se estava lá e não é mencionado, mas já que você é culturalmente judeu por parte da sua mãe, vamos aproveitar isso. Porque o jeito de um homem comprovar que ele é mesmo judeu, se ele não tem essa comprovação, ele tem que mostrar as suas partes íntimas para comprovar que ele é circuncidado como parte de uma comprovação para os rabinos. Então ele realmente já passou por todos os ritos. Então Paulo vai e circuncida este homem, não porque tenha de cumprir nenhuma regra do Antigo Testamento para ser salvo, mas para que ele seja aproveitado culturalmente. E por isso nós temos um outro caso diferente, quando os judaizantes falaram: somos cristãos, mas queremos manter o Antigo Testamento. Precisa circuncidar Tito? O apóstolo Paulo falou: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso é importante conhecer o que está escrito em Gálatas também, ok? É aí. Gálatas 3, né? Gálatas 3. Glória a Deus, eu comecei a ser circuncidado, né? Gálatas 3 é o texto que nos comprova, inclusive, que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas também. Está ali, nesse mesmo contexto, está escrito ali que Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia como um todo, não adianta ler só os evangelhos, porque tem coisas que aconteceram que estão nas epístolas e não nos evangelhos. Aí Paulo pega Timóteo também, então já está provavelmente com Tito, provavelmente com Lucas, que está escrevendo aqui, e a virada de Lucas escrevendo na primeira pessoa do plural já começa, porque em um determinado momento você percebe que Lucas ele está juntando os testemunhos que ele ouve, que é o que ele fala no começo do livro de Atos. Ele menciona: olha, peguei tudo, fiz um trabalho minucioso de pegar com os irmãos da igreja tudo que eu vi que aconteceu. E aí ele vai contando tudo o que acontece no começo da igreja primitiva. Em um determinado momento do livro de Atos, perceba que ao invés dele contar assim, eles foram, ele começa a falar: nós fomos, estivemos, fizemos, visitamos, falamos. Ele muda para a primeira pessoa do plural, porque aí são as experiências dele acompanhando tudo também. Então, muito provavelmente aqui, Lucas também já estava nessa entourage aqui, né? Esse séquito de pessoas que estavam acompanhando Paulo aqui como essa liderança. Ele chega, sai de Derbe, Listra e Icônio, vai tentando ir em direção, e aqui é muito importante também a gente pensar, vai tentando ir em direção a o que hoje é a Turquia, a Anatólia, o território da Anatólia, para fazer Península da Anatólia, onde fica a Turquia, a maior parte, tá, gente? Para fazer o seu trabalho evangelístico lá. E o Espírito Santo proíbe. Não deixa. Nós não sabemos se ele proíbe porque ele impede e tudo dá errado para não acontecer. Nós não sabemos se proíbe porque ele ouve a voz do Espírito Santo falando não. Ele vai tentando para várias regiões da Turquia e não consegue. E aí ele tem um sonho uma noite. E é um homem pedindo socorro. E aí, por que eu quis deixar, inclusive, a parte aqui para a gente estudar a parte do carcereiro? Porque muitas pessoas entendem que é o próprio carcereiro que foi ouvido ali, pedindo socorro. Venha para a Macedônia. Então ele vai para a Macedônia, ele atravessa ali aqueles estreitos que separam a Europa da Ásia, ali na região da Turquia. Você tem dois estreitos, né? O Estreito de Dardanelos e o Estreito de Bósforo, que são a separação entre a Europa e a Ásia. E no meio ali tem um grande mar chamado Mar de Mármara, ali no meio. Ele faz essa viagem, atravessa de navio para o outro lado, vai para a Europa, para o território que hoje é da Europa, e chega finalmente à cidade de Filipos. Quando ele chega à cidade de Filipos, ele se encontra com uma família que o acolhe, que é a família de Lídia de Tiatira. A família se converte, o acolhe e ele fica lá na residência. E todas as vezes que ele sai para fazer as suas pregações, a gente sabe aqui que ele sai de sábado para fazer as suas pregações,
e principalmente à beira do rio, o que nos leva a crer que nesse período era uma colônia muito pequenininha, sem muitos judeus, porque não tinha sinagoga, provavelmente, senão ele estaria dentro da sinagoga, mas ele estava na beira do rio no sábado, provavelmente porque não tinha sinagoga para ele pregar. Ele atravessa uma praça, e quando ele atravessa a praça, ele se encontra com uma figura, e aqui é o ponto da nossa história. Quero que prestem muita atenção aqui. Ele se encontra com uma figura que é uma mulher, uma pitonisa. Essa palavra quase não é usada mais em língua portuguesa, mas essa palavra, no léxico da língua portuguesa, significa mulher que tem um espírito de adivinhação. Seria o equivalente na nossa cultura, mas de hoje, sei lá, uma cartomante, alguma coisa assim, ok? Uma jogadora de búzios. Essas pessoas que fazem adivinhações. E essa pessoa tem um espírito que está dentro dela. E a Bíblia nos conta francamente, abertamente, realmente ela não está fingindo adivinhações, ela não está é, enganando as pessoas com técnicas para fingir que ela sabe. De fato, há um espírito de adivinhação dentro dela. Então, quando ela acerta, é porque tem uma presença demoníaca que está fazendo trabalhos ali. Então, veja, a cidade de Filipos é uma cidade onde o reino das trevas frutificava. E agora chega a palavra de Deus trazendo luz. Com essa introdução, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que está escrito aqui no texto. Vamos ao texto. E aconteceu que, indo nós à oração, ou seja, saindo da casa de Lídia de Tiatira, onde estavam hospedados, e indo, né, à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação, no original, no grego antigo, que é o grego koiné, é numa pitona, ou seja, espírito de Piton. Piton é a maior cobra do mundo, né? Rivaliza com a nossa brasileira sucuri aqui, que é a segunda maior do mundo. E por que está escrito que é espírito de Piton? Porque no mundo greco-romano existia a adoração, olha a similaridade, vamos entender com os olhos espirituais, de uma serpente. Gente, olhando com os olhos bíblicos, fica muito fácil de entender o que é a adoração da serpente. Não só era chamada de serpente, mas ela era chamada em alguns lugares de dragão. E aí fica mais fácil ainda da gente identificar quem é que está sendo adorado. Satanás está sendo adorado ali. E o espírito da serpente, ou seja, o espírito da Piton, ela era conhecida em geral como Piton de Delfos. Delfos é uma localidade que era um lugar onde havia um grupo de sacerdotes que invocavam este espírito como um oráculo do falso deus Apolo. Então era como se fosse assim, ó, da parte de Apolo está chegando uma palavra. E aí, quem é o espírito que traz essa palavra da parte deste deus mitológico chamado Apolo? É deste espírito. Mas vejam, Apolo pode ser até uma história de mentirinha, de mitologia. Mas o espírito que dizia que trazia a palavra dele, de fato estava lá. Estão entendendo a diferença? A mitologia pode ser até a história da carochinha. Inventaram nomes para deuses. A deusa Diana, o deus Apolo, né? O deus Netuno. Né? Todos os deuses da tradição greco-romana, de fato, pode ser tudo história da carochinha. Mas havia espíritos que se aproveitavam destas histórias mitológicas para ali atuarem. Veja, talvez nunca tenha existido uma figura chamada Zé Pilintra, mas talvez exista uma categoria de demônios que se aproveitem desta invocação de Zé Pilintra para fazerem ali os seus trabalhos espirituais de trevas. Talvez nunca tenha existido uma mulher com o nome Pombagira, por exemplo. Mas talvez existem espíritos que se aproveitem destas invocações para fazerem os seus trabalhos. Percebem a diferença entre uma coisa e outra? E a Bíblia está dizendo que realmente isso acontecia. Eles estavam invocando, provavelmente, Apolo, e o espírito que dizia que trazia a palavra de Apolo estava mesmo nela, é o Numa Pitona, o espírito de Piton. Daí a palavra pitonisa, que é usada algumas vezes na tradução para o português. E daí os retratos, quando vocês veem às vezes em filme, em série, que aparece essa mulher, muitas vezes aparece a atriz que está interpretando essa mulher com uma cobra enrolada em cima do ombro. É por isso, ok? É por este motivo. Daí é importante a gente conhecer algumas coisas do texto original que nos trazem luz para esses detalhes. Que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, ou seja, ela era escrava. Do ponto de vista bem social, ela era escrava, ou seja, ela tinha senhores que mandavam nela, ela não tinha liberdade, mas ela era também escrava do mundo espiritual. Veja, Paulo não tinha poder para libertá-la
das mãos dos seus senhores do mundo. Mas ele tinha a autoridade do Espírito Santo para libertá-la dos seus senhores espirituais. E aqui está a beleza do texto. Esta, seguindo a Paulo e a nós, seguindo e a nós, olha, Lucas escrevendo aqui, ó, eu estava aqui no meio, viu, da história, eu vi com os meus próprios olhos. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, ou seja, o Espírito que nela estava anunciava dizendo, aqueles ali, ó, aqueles ali são servos do Deus Altíssimo. E o que estava acontecendo provavelmente ali? Este Espírito sabia que a proclamação do Evangelho ali poderia sujeitar os pregadores do Evangelho a severas consequências. Porque no contexto greco-romano, era esperado que as pessoas fossem politeístas, adorassem a vários deuses. Inclusive, o imperador de Roma, que tinha domínio sobre essa região, ele não só queria que os seus próprios deuses que ele mandava invocar fossem invocados para ganhar uma determinada guerra ou alguma coisa assim, como ele queria ele próprio também ser invocado. Então, existia uma adoração à figura do próprio imperador. E veja, o espírito de trevas atuando ali provavelmente está falando assim, ó, aqueles ali estão pregando que não é para adorar o imperador, que não é para adorar os deuses que nos fazem sermos vencedores das guerras. Então estava tentando constrangê-los, deixarem essas pessoas que estavam ali pregando o evangelho, o apóstolo Paulo inclusive, expostas a consequências. E de fato as consequências virão, mas nem por isso um homem de Deus anda para trás por conta de medo de consequência. Nós não temos medo de consequência para nós aqui na Terra, né? Não temos medo de consequências na Terra. Temos medo, como disse Jesus, daquele que, além de ter poder sobre a Terra, tem poder depois para nos lançar no inferno. É o que está escrito nas Escrituras da parte do próprio Cristo. E isto fez ela por muitos dias, ou seja, todas as vezes que eles atravessavam a praça, que atravessavam a ágora, né, como era chamada a praça no mundo grego, ele começava esse espírito a gritar, usando esta mulher pitonisa como cativa dele para ele fazer suas obras. Interessante notar que ela não fala nenhuma mentira, Felipe. É verdade. Opa! Né? Ela está falando a verdade com propósitos do inferno. Exato. Não é? Assim como Satanás fez na tentação. Amém. Satanás também fez isso, usou a palavra para propósitos malignos. Aleluia. É o perigo que a gente tem das palavras que vêm do mundo espiritual, né? Espiritual, isso. Isso que a Fá está falando, gente, precisa estar no nosso cardápio de conhecimentos cristãos, entendem? A palavra nos diz, provai as profecias. Sim. Neste mundo em que vivemos, e eu não estou fazendo uma crítica a nenhuma igreja específica, mas há um fenômeno que acontece no mundo neopentecostal. Há um fenômeno acontecendo. E é um fenômeno que ele também é muito social. E aí nós precisamos ter o discernimento como pessoas de Cristo para saber discernir o que é espiritual e o que é um fenômeno social, o que eventualmente vem por conta de sincretismo religioso. Olha só, um grupo de pessoas que não estão não são conhecedoras da palavra com profundidade e trazem uma carga de conhecimento das suas religiões pretéritas. E aí começa a haver fenômenos acontecendo que não são fenômenos que deveriam estar acontecendo numa igreja. E veja, o Novo Testamento faz questão de dizer isso. Não é porque a igreja que é perfeita. É a igreja, mas tem problemas. Vejam as 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas com perfis bem diferentes, das quais 6 têm sérios problemas. Então não é porque a igreja, mas tem gente convertida de verdade lá? Claro que tem. Muitas vezes tem, né? Muitas vezes tem, talvez seja todo mundo convertido, mas não quer dizer que não esteja tropeçando. Portanto, provai os espíritos. As santas escrituras nos dão uma ordem para nós. Provai as profecias. Provai os espíritos. Você entra e o mesmo espírito que você supõe que está no outro é o que está dentro de você. Então, tanta autoridade quanto tem no outro, e veja, glórias a Deus por validarmos a autoridade que o Espírito Santo dá ao outro. Mas ele também dá a você. Se você é convertido, batizado, creu, se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Cristo como dono da sua vida, veja, você também ganha um Espírito, que também te dá autoridade. E você tem uma ordem expressa das Sagradas Escrituras
Provai os espíritos, provai as profecias. Esta mulher estava falando do mundo espiritual de verdade ou era enganação? Era de verdade do mundo espiritual. O que o espírito estava falando era mentira ou era verdade? Era verdade. Porém, não era da parte do céu. Era da parte do inferno. Mas, como estes homens que foram ali, foram enviados pelo Espírito Santo, que não os deixou ir para outras partes da Turquia, do que hoje chamamos de Turquia, os mandou para lá, para fazer uma obra lá, e esse Espírito Santo está dentro de cada um destes homens, é lógico que o Senhor está no controle de tudo o que está acontecendo ali. Às vezes eu só tenho de Deus porque fala coisas que só eu falei com ele. Então, Aleluia. Você tem aquele negócio, né? Vai falar, então tem coisas de pensamento aqui. Aleluia. E aí, no dia que a minha mãe nem cura, ela liberou uma profecia. Eu indo embora, saindo da casa dela, ela falou assim: Deus manda te dizer. Ela faz seguido, assim, ela não dava pausa e eu tentando gravar tudo. E aí, eu sei que é de Deus, porque teve coisas ali que ela falou que só a minha mente pensou. Nunca falei pra ninguém, nem alto, sabe? Então eu falei, não, é de Deus, porque ela falou coisas ali que só eu e Deus sabia, não tem como outra pessoa saber. Glória a Deus. Porque ele não lê a minha mente, né? Amém. Ele os pensamentos. Então, se ela falou, Aleluia. ela realmente foi boca de Deus nesse momento. Aleluia. É a mãe da Belena? É. Oh, glória a Deus. Ela tem alguns problemas na casa dela. E aí, Amém. até quando eu falei para a Fabi dessa palavra, eu falei, mas ela, não foi, você falou, Fabi, ela é de Deus? Alguma coisa assim, não foi? Se eu poderia dar credibilidade ao que ela falou. Eu falei, só posso. Porque ela falou coisas ali específicas e não foi uma coisinha de adivinhação aqui. Foram Amém. vários pensamentos que eu já tive com Deus e ela liberou ali no meio da profecia dela. E vejam só, já que estamos falando desse tema, e eu entendo que essa primeira parte é onde o Senhor pede que nós demos foco. Essa primeira parte, a gente vai ler ali só o finalzinho, mas o Senhor pede para focar aqui. Vejam que às vezes o Senhor usa outras coisas que estão fora do seio da igreja para serem sinais. Porque o Senhor também trabalha com sinais. Então, às vezes, você tem algo da parte do Senhor e você espera a confirmação do Senhor e o Senhor te confirma também através de sinais, ainda que sejam usadas as pedras, as mulas ou os gentios. Olha que bênção, porque o Senhor usa pedras para clamar, mulas para profetizar e até das bocas de gentios o Senhor pode extrair palavra para ser sinal dele. Agora, entre a gente entender que há um sinal e a gente entender que o Espírito de Deus está naquela pessoa, vocês entendem que tem uma diferença? Sim, Tem uma diferença. sim. Então, vejam só, vou usar um sinal que foi usado de uma pessoa que não era da parte de Deus, uma pessoa que militava contra a obra de Deus, mas que foi o sumo sacerdote. Ó, Fabi já extraiu, captou no ar. O sumo sacerdote Caifás, isso não quer dizer que todos os sumos sacerdotes estivessem corrompidos, ok? Tudo nos leva a crer, parece que todos eram corrompidos, mesmo neste período em que os saduceus escolhiam as pessoas por motivos políticos para estarem nessa função e não espirituais. Então, parece mesmo que eram todos corrompidos ali na primeira metade do século I. Mas nós temos certeza que um era corrompido. E veja só, o Senhor usa a boca do sumo sacerdote de Israel para, pela boca dele, se cumprir uma profecia sobre o Cristo. Então, você tem a pessoa responsável por ministrar o sacerdócio para o povo de Deus, dizendo para os representantes máximos do povo de Deus: é melhor do que morra um do que morra todo o povo. O que no seu coração corrompido ele queria dizer: gente, vamos entregar esse pregadorzinho aí para morrer e a gente garante a nossa estabilidade política enquanto fariseus e saduceus que têm um determinado acesso a Roma e uma determinada liberdade com Roma. É limitada? É limitada, mas a gente tem certas regalias. Morra ele e a gente preserve o que é nosso. Mas isso foi o que o coração dele quis quando ele deixou isso sair. Mas o que quis o Senhor fazer ali? Usar a boca do representante que deveria estar lá representando ao Senhor para dizer, para que um morra pelo pecado de muitos. Não é isso que está escrito em Isaías 53?
que ele deu a sua vida em resgate de muitos. É lá o finalzinho de Isaías 53. Estava se cumprindo ali. Então, aquele homem iria morrer em resgate de muitos, que é melhor que morra um do que morra o povo inteiro. E é justamente este o motivo da paixão de Cristo, como é chamado, né? Para que possam ser salvos outros. E ele carregue o peso destes outros nas suas próprias costas. Vejo que Rô está com as mãos erguidas. Diga, Rô, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Amém. eu pude entender dessa parte aí do espírito de adivinhação, falando ali que Paulo, Silas eram homens de Deus. Eu pude entender que ali foi a primeira tentativa de Satanás de querer fazer com que Paulo e Silas pecasse da seguinte maneira, se exaltando a si mesmo, porque eles poderiam, assim como o Satanás fez naquela época, ele tem feito hoje em dia conosco dessa maneira. Sabe, quando Deus nos usa, né? E aí as pessoas ficam nos idolatrando, né? Assim, exaltecendo, ai, fulano é uma bênção, e aquilo entra no coração do servo de Deus, né? Como se Amém. ele fosse uma grande pessoa por estar assim sendo usado por Deus. Eu entendi isso, que ali foi a primeira tentativa de Satanás acabar com eles, com os profetas, né? Querendo colocar uma exaltação no coração deles, né? Falando, eles são homens de Deus, e aquilo não entrou no coração de Paulo nem de Silas, né? E aí foi Aleluia. a tentativa de Satanás caiu por terra, né? Por isso que eles foram presos depois, né? Já foi uma segunda tentativa de Satanás de acabar com eles, né? Então eu acredito assim que nós não tenhamos a ficar muito tempo, né, ouvindo essas coisas, que Paulo e Silas demoraram muitos dias para expulsar o Satanás da vida da moça. Eu E creio assim que isso não também. venha Glória a Deus. acontecer conosco, que assim que isso acontecer, que a gente venha repreender de imediato, né? Porque não é para nosso orgulho, é para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Rô. Eu creio assim e creio também que talvez tivesse até uma outra estratégia acessória que é, olha, ou eles podem se sentir enaltecidos, ou eles podem ter que negar o nome do Senhor, serem colocados em uma situação de tanta dificuldade que eles tenham de dizer, não, 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 não é nada disso. Então, veja só, seja para caírem de um lado, para caírem de um outro, a estratégia do diabo é sempre que os santos caiam, né? Sim. É sempre para que caia. Seja usando a palavra, a própria palavra de Deus, de uma maneira corrompida, que às vezes é a palavra de Deus verdadeira, como o que foi dito na tentação de Cristo. Veja, estava sendo citada a própria Bíblia ali. O autor da Bíblia estava ali, ouvindo a palavra que ele mesmo havia trazido para as Escrituras, mas a palavra estava distorcida, colocada fora de contexto, para que houvesse, para que se tentasse fazer a Cristo tropeçar, como se fosse possível o Senhor tropeçar, né? Mas o diabo vai tentando. Como ele não tem certeza também de tudo, porque ele não sabe de todas as coisas, diferente do que no misticismo se acredita que o diabo sabe de tudo, gente, o diabo não sabe de tudo. O diabo também não sabe, ele sabe muita coisa, porque ele já esteve antes de nós lá no céu, ele já olhou como é que é lá dentro, né? Ele esteve face a face com Deus, né? Ele sabe muitas coisas. Ele colocou o seu exército, a sua hoste maldita, para habitar nos corpos das pessoas. Então, antes de sermos convertidos, sim, estávamos sujeitos à atuação dos demônios também. Então, ele conhece muita coisa, mas ele não é onisciente. O onisciente é só o Senhor. Então, ele vai errar muitas vezes, como errou aqui. Glória a Deus por essa intervenção. Bendita esta intervenção. Eu creio nisso. E é verdade, olha só. Por que é que eles não haviam expulsado esse demônio antes? Não sabemos, não é? Não sabemos. Vamos lá. E a multidão. Não, a gente estava antes, né? 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo. Sempre em nome de Jesus Cristo, tá, gente? Sempre em nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz isso claramente. Não tem outro nome que dá para invocar.
É o nome que está acima de todo outro nome do céu, na terra e debaixo da terra. Não existe nome que esteja debaixo da terra, o nome de quem já morreu embaixo da terra. Não existe nome de ninguém que está vivo na terra. E não existe outro nome no céu. O nome de anjo, nome de arcanjo. Só existe um único nome que está acima de todos os outros. É por isso que tudo que fazemos, quando oramos, quando expulsamos demônio, quando fazemos pregação, quando fazemos apelo para que se converta, é sempre em nome de Jesus Cristo. Te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então o espírito foi expulso. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Agora imaginem que o inferno, olhando para isso, pensaram talvez assim, né? Perdemos ali a mulher que era escravizada por nós, os demônios pensando, mas vamos acabar com esse ministério que está vindo estragar o nosso reinado na cidade de Filipos. Porque, quer queira, quer não, eles foram levados à prisão. Então vejo a sensação que deve ter havido, inclusive talvez na igreja, vendo, meu Deus, eles estavam aqui fizeram a obra do Senhor e foram presos. Como é que acontece uma coisa dessa? Mas vamos ver aqui como as coisas terminam, porque o Senhor é perfeito e a sua obra é maravilhosa. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Que costumes são esses? Monoteísmo. Monoteísmo é absolutamente anti-greco-romano. É anti-greco-romano. Você não pode adorar o imperador? Como é que vai cumprir os decretos do imperador quando ele manda ser adorado? É anti-greco-romano. Visto que somos romanos, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eu quero lembrar aqui para vocês uma outra coisa: eles passam por um julgamento injusto, porque como cidadãos romanos, pelo menos Paulo era cidadão romano, mas a Bíblia fala no plural, então dá a entender que talvez Silas também fosse cidadão romano, apesar de ser judeu, um judeu que tinha de alguma maneira ganhado o direito à cidadania. Tinham jeitos de ganhar direito à cidadania, jeitos econômicos, jeitos políticos. De alguma maneira, ele tinha de receber um julgamento justo, porque julgamento justo era reservado só para cidadão romano, ok? Se você não era patrício, se você não era cidadão, você não tinha direito a um julgamento justo. Você podia ser julgado de maneiras sumárias, né? De maneiras sem seguir todos os ritos da lei romana. Mas eles deveriam ter sido sujeitos. Veja só, imagine no coração deles, estávamos fazendo a obra do Senhor, fomos açoitados, os nossos direitos regularmente reconhecidos na lei vigente foram descumpridos, desrespeitados, fomos humilhados publicamente e agora lançados na prisão. Então, como deveria estar o coração desses homens? Vamos ver. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, porque assim, todo preso tem que ser guardado com segurança, vocês concordam? Assim, que parece aqui assim, uma redundância. Mas assim, esses aqui, guardem bem guardados, ok? O que o carcereiro faz? Guarda no lugar mais bem guardado possível. Os lançou no cárcere interior. E cárcere interior, para quem não sabe, é o equivalente à solitária do tempo antigo. É o lugar onde é mais difícil acesso, em geral, é o acesso via porão, tem que passar por várias grades. Por ser um lugar tão profundo, tão isolado, não tem acesso à ventilação de ar. É um lugar terrível, é um lugar sem possibilidade de evacuar, urinar com dignidade. Então, vejam que situação. Eles estão no meio dos excrementos, das fezes, da urina, na escuridão total, sem luz. Olha a situação, eles estão no pior lugar de todos. Em algumas prisões antigas, se leva a entender, inclusive, que todos os excrementos que vêm das outras grades, inclusive são das outras celas, também caem neste lugar, né? Que é o lugar mais profundo. Então, assim, é um lugar sem nenhuma dignidade humana. Basicamente é isso. E como se não bastasse, dá para piorar. Ele segurou os pés no tronco. Ou seja, eles agora estão presos no chão. Nem podem ficar de pé ou de cócoras ou qualquer outra posição. Não, eles têm que ficar no chão, se urinando e se defecando. Dá para ser pior, gente? Não dá para ser pior, né? Então, a gente espera assim, agora, imaginem os demônios
pensando, É. acabamos com ele. Deve ser o pensamento das trevas. Pensar. Porque é agora que eles vão fazer o que a mulher de Jó mandou Jó fazer. Abandona esse seu Deus aí. Chega! É isso que eles fizeram? Vamos ver o que eles fizeram. E perto da meia-noite, em trevas profundas, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Não só cantavam, como faziam questão de cantar para todo mundo ouvir. Não basta cantar, não, nós vamos cantar, não, nós vamos adorar a este Deus. Porque se eu estou aqui, tenho minha vida nas mãos deste Deus, eu só posso estar aqui porque este Deus está fazendo o trabalho. E se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, eu vou abraçar essa vontade aqui. E eles abraçaram a vontade de Deus e lá estavam cantando hinos em alta voz. E vejam, é muito importante esse registro. E os outros presos os escutavam. O propósito pelo qual eles foram mandados para Filipos. O homem filipense, o homem macedônio pedindo socorro, estava sendo atendido. E eles não tiveram medo de pagar o preço. Isso é lindo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porque se ele recebeu ordem de guardar esse de maneira diferente, e acontece este fenômeno justo ali, ele fala assim, agora tô morto, né? Literalmente, melhor eu me matar do que eu me sujeitar a toda a tortura que eu vou ter que passar na mão dos magistrados antes de morrer. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Porque o propósito de Paulo não era fugir. O propósito de Paulo era cumprir o que ele foi lá para cumprir. Não só ele estava sendo santificado neste processo, mas este processo ia ser um processo de evangelismo e, portanto, de justificação de toda a Macedônia. Prestem atenção, ele estava ganhando toda uma região para Cristo, além de estar passando por um processo de santificação completamente guiado pelas mãos do Senhor. O Senhor não estava além nem aquém. O Senhor estava lá no controle de absolutamente tudo. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Porque vejam, as trevas se dobram perante a autoridade. Vocês entendem? Eles foram adorados? É claro que eles não foram adorados, porque homens não podem ser adorados. Inclusive, Paulo e Silas, ainda nas suas viagens missionárias, aqui na região da Grécia, eles proibiram as pessoas de o adorarem, porque houve determinados momentos em que as pessoas os viram e falaram assim, gente, eles praticam tantos feitos que as pessoas quiseram adorá-los. Eles falaram, pode parar, porque não é para eles serem adorados. Mas vejam que essa pessoa se dobrou à autoridade deles. E eles vão usar a autoridade deles para fazer o quê? Para ganhar esta alma para Cristo. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É muito importante a gente ver assim que o tu e a tua casa está acontecendo aqui em um caso concreto. Isso não quer dizer que há um mandamento bíblico de que todas as vezes que uma pessoa se converte, a pessoa é salva e junto com ela toda a sua casa. Prestem atenção. O nosso dever é querer que toda a nossa casa seja salva. E nós temos mandamentos para isso, no Antigo e no Novo Testamento. Encucar na cabeça dos nossos a palavra do Senhor. Então é palavra, 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 palavra. Encucar a palavra para que todos possam ser salvos. Mas não existe nenhuma palavra na Bíblia que assegure que todos os nossos filhos serão salvos, ok? Isso não foi verdade para Israel, isso não é verdade para a igreja. Tá bom? A gente tem que tomar esse cuidado. Neste caso concreto, de fato, eles falaram da parte do Senhor e assim aconteceu. Aconteceu? Vamos ver. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então vejam só. Neste período, em geral, o que o patriarca decidisse, o patriarca era, como se era chamado no mundo romano, o pater familias. O pater familias, ele era
a autoridade na sua casa, muitas vezes, inclusive, para a vida e para a morte até. Ele era a autoridade soberana dentro da sua casa. Então, em geral, quando o Pater Famílias dizia, a partir de agora, nós servirmos ao Espírito tal, ao Deus tal, todo mundo ali se moldava à vontade do Pater Famílias. Então, veja que aqui também acontece um processo em que este homem, sendo autoridade na sua casa, dá orientação. E, de fato, todos ali se convertem a Cristo. Vejam só, este apóstolo que estava tentando pregar na região da Turquia acabou pregando na região da Macedônia, porque o Espírito mandou para lá, e os propósitos do Espírito todos se cumprem aqui. Esta passagem deles por Filipos ainda tem aqui algumas coisas interessantes que acontecem depois, mas nós estamos com o nosso tempo esgotado, são 14h42, acho que 14h43 nós teríamos de encerrar. Então, nós vamos concluir aqui a nossa palavra, focando no fato de que devemos provar os Espíritos. Temos que tomar cuidado com a palavra que ouvimos, temos que tomar cuidado com a origem daquilo que chega a nós, e nós temos uma obrigação, é um dever nosso, de discernir. Nós precisamos apresentar ao Senhor, porque vejam, pessoas são falhas, mesmo pessoas que são salvas são falhas, mesmo pessoas que são de Deus podem ensinar erroneamente as Escrituras, podem ensinar uma doutrina que está incorreta nas Escrituras. Mesmo uma pessoa que é de Deus pode fazer uma profecia e que essa profecia está misturada com outras coisas que a pessoa pensa e saiu ali misturado. Mesmo uma pessoa que é de Deus pode dar uma orientação, faça isso ou não faça aquilo, e de repente ter tropeçado ali, inclusive o profeta Natan, gente que era uma pessoa de mais alta estatura no Senhor do que o profeta Natan, ele tropeçou também, falando para Davi fazer uma coisa que não era para fazer. Então, veja, é por isso, aí está a beleza da igreja. Na igreja, somos todos membros de um só corpo. O cabeça não é nenhum de nós. O cabeça é Cristo. Portanto, espírito de Piton aqui não tem poder.